Shalom, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa sexta-feira, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, você que está aqui comigo na madrugada, você que estará ao amanhecer, não importa o dia, não importa a hora, importa que você está ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, amém, queridos? 1 Coríntios, capítulo número 14, do verso 1 até os versos de número 10. Quero falar com você hoje, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, dentro da palavra de Deus, sobre os interesses que Satanás tem. E às vezes você não percebe que você está sendo cirandado por ele, né? O diabo tem os seus objetivos. Se você não perceber isso, você se deixa levar. Olha o que diz o texto aqui de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo número 14, e os versículos número 1 até os versículos de número 10. Vou falar do texto todo, mas quero frisar a revelação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para a sua vida, para nossas vidas, nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Fala dos dons espirituais e especificamente o dom de línguas e o dom de profecia. Paulo, o apóstolo Paulo, ele é muito sábio. Que homem sábio, meu Deus. Ele fala assim: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, mas fala a Deus. Porque ninguém entende. Em espírito fala em mistério. Quando a pessoa está falando em línguas, né? Quando ela está falando em mistério, ela está falando com Deus e para Deus. Às vezes nem ela mesma entende, mas Deus entende. Às vezes é o Espírito de Deus falando com o Espírito do homem. Aí Paulo fala: procure com zelo os dons espirituais. O que é procurar com zelo? É com cuidado, né? Tem um pouco de cuidado para você procurar os dons espirituais. Aí ele fala assim, verso 3: mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Quem profetiza, quem é profeta, né, edifica a igreja. Estou aqui profetizando hoje, estou exercendo o dom de profecia. E eu estou edificando a igreja através das profecias da palavra de Deus. É uma profecia de Deus hoje revelada para a sua vida, para você tomar cuidado, porque o diabo, ele tem os seus objetivos. Então eu estou profetizando para você abrir os olhos. O verso 5 diz assim: e eu quero que todos vocês falem línguas. Paulo tinha um desejo que todo mundo falasse em línguas, para edificação do seu próprio corpo, para edificação da sua vida. Mas muito mais ainda que vocês profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. E a não ser que haja um intérprete para que a igreja receba a edificação. Ou seja, já vê aquelas pessoas que sobem no púlpito e começam a falar língua, a igreja ela não entende. Tem pessoas que estão na ligação espiritual que ela também começa a falar em línguas. O espírito dela é movido a falar em línguas também. Mas isso é para aqueles que já receberam o dom de línguas. Nem todos receberam o dom de línguas. O dom de línguas não é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele veio ao homem e os dons é a manifestação do Espírito no corpo. Mas o Espírito está no homem, o Espírito Santo está ali. Você foi batizado no Espírito Santo? Como, pastor, eu fui batizado no Espírito Santo? No momento que você foi convencido de que sua alma estava perdida e você precisava receber Jesus. O que você precisa é ter a manifestação do Espírito Santo, é receber os dons do Espírito Santo, a explosão, derramar do Espírito Santo de Deus. Aí você recebe ali os dons espirituais. Mas é bom que todo mundo fale, Paulo falando, o apóstolo. É bom que todo mundo fale em línguas, mas melhor ainda que fale em profecia, que profetizem. Mas se por um acaso todo mundo está falando, todo mundo, entenda isso, toda a igreja, todo mundo falando em línguas, é bom que tenha alguém que interprete, porque senão, o que vai acontecer? Olha o que Paulo fala.
quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que haja intérprete para que a igreja receba a edificação do falar em línguas. E agora, irmãos, se eu for ter com vocês falando em línguas, que vos proveitaria se não vos falasse por meio de revelação ou de ciência, ou da profecia ou da doutrina? Se eu saísse daqui, Paulo falando, e começasse a falar com vocês só em línguas, e você não tivesse o dom de interpretar, do que te adiantaria só falar em línguas? Porque tem gente que vai pra gente assim, né? E fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Quando alguém tá falando, me entregar algo de Deus pra mim, em mistério, eu, sim, Jesus, e o que o senhor tá falando? Porque eu não tô entendendo. O que a pessoa tá dizendo, eu não tô entendendo. Eu sei que tá falando em línguas. Estranha. Mas eu não entendi. A profecia era pra mim? Ou o senhor estava edificando ela? Fale comigo, Jesus. Eu quero ouvir a sua voz. Isso é eu no meu particular com o Senhor. O que Paulo estava falando é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está falando em línguas e ela mesma está interpretando, né? Ela fala em línguas, depois ela fala em português, narrando o que o Espírito estava dizendo para aquela carne. E aí Paulo fala, que proveito há de eu ir lá, sapateando em mistério e falando com você, e você vai entender o quê? Você não vai entender muita coisa. Da mesma sorte, se as coisas inaminadas que fazem som, ou seja, os instrumentos, se as coisas instrumentais que fazem som, seja flauta, seja cítara, não forem sons distintos, como se conhecerá o que toca como flauta ou como cítara? Eu tenho meus dois filhos que tocam. Eu tenho a Rebeca, que toca bateria, tá tocando bateria, toca teclado, toca violão. Tem o Kaique, que toca violão, toca teclado, ou toca violão, toca bateria e toca o carrom. Bom, quando eles estão tocando, eles têm uma harmonia, eles têm uma melodia. Dá pra gente entender. Ele começa a tocar no violão, né? E aí a melodia ali, a gente tá o louvor. Porque eu ouvi uma harmonia. Agora, se ele só pegar o violão e você vai entender o quê? Que música ele tá tocando? O que Paulo quer dizer é, até os sons têm um significado, o falar também tem que ter um significado. Se você está falando algo, você precisa entender o que está falando. Se for para a igreja, se for para você, meu filho, fale em línguas, da hora que você se levantar, da hora que você se deitar, mesmo sem entender. Fale, porque aquilo está edificando o teu espírito. Fale no secreto, fale dirigindo, fale na moto, pilotando, fale fazendo as coisas, vai falando em línguas. Vai sendo tomado pelo poder de Deus. Mas se for na igreja, para a igreja, pergunte a Jesus o que ele está falando, pergunte ao Espírito Santo o que ele está falando. Porque se a trombeta der sono incerto, quem se preparar para a batalha? A trombeta, ela era tocada para o início de uma batalha. O atalaia ficava na torre de vigília, né, no tempo dos reis, e quando vinha um exército inimigo, ele tocava trombetas, aqueles sons emitia. É em paz, não é em paz, é guerra, fecha os portões. Mas se a trombeta não toca direito, como é que o povo vai se preparar para a batalha? Você tem que saber o que está sendo falado, tá? Você tem que entender o que está sendo falado e para quem está sendo falado. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes a palavra bem inteligível, como se entenderá o que quer dizer? Porque estarei como que fala ao ar. Se eu não estou entendendo, como é que eu vou prestar atenção que é para mim? Eu tenho que entender. Eu preciso entender o que essa voz está dizendo. E aí o verso 10 diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significado. E aqui nós entramos agora no contexto da mensagem. Eu trouxe toda essa explanação sobre os dons espirituais, o dom de línguas e de profecia, mas eu quero trazer a revelação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para a igreja. Tudo tem um significado na terra. Se o falar em línguas, o profetizar, a melodia de um violão, o bater de um carrom, o toque de uma bateria,
ela traz um significado, ela emite uma nota musical, ela emite uma música, um arranjo. Se você está cantarolando algo, né? Isso quer dizer algo, ó, a gente está com o som de um fundo musical aqui, né? Que é a nossa marca, que é a nossa chamada aqui para o nosso devocional. Isso tem um motivo. Quando você ouve esse devocional, quando você ouve esse som, você sabe, é o devocional da Igreja Batista. É a palavra de devoção que a Igreja Batista está emitindo para a minha vida. Então, no mundo há várias vozes. No mundo há vários sons, mas nenhum deles é insignificativo, tem um significado. Então, a quem você tem ouvido? A quem você tem seguido? Qual é o som? Você está entendendo o que o inimigo está falando? Porque o diabo, ele tem, sim, um objetivo. João 10:10, ele vem matar, roubar e destruir. Por outro lado, Deus, ele veio dar vida, Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. O objetivo da morte de Jesus Cristo é vida e vida em abundância. O objetivo da queda de Satanás é matar, roubar e destruir. Assim como você vai à igreja e você ouve o som da bateria, se você é de uma igreja avivada, né? Você escuta o som de um carrom, que é um instrumento que bate, se você ouve a melodia de um violão, ou playback de um hino, você ouve o playback. Então a música que vai tocar, tal louvor que vai tocar. Você sabe as vozes que tem falado contigo, qual que é o objetivo dela? Você já parou para imaginar o que Satanás está tramando contra a tua vida nesse dia de hoje? Para onde ele quer te levar? O que ele está fazendo? Se até no falar em línguas, Deus fala assim, seja específico quando você falar. Se você está falando para a igreja, interprete. Eu vou te dar o dom de interpretação. Se você está falando para mim, não precisa interpretar não, fica na sua. Você pode falar aí, né? Fala em línguas do amanhecer ao anoitecer, da alvorada ao pôr do sol. Vai falando, você não precisa saber nada, você só fala, porque o teu espírito está sendo edificado. Agora, quando você senta para você ouvir algo, você consegue compreender qual que é o objetivo daquela conversa? Eu ouço pessoas, hoje não estou trabalhando tanto na área da terapia como eu trabalhava antes, mas como terapeuta, mas como discipuladora, eu faço discipulado todos os dias ainda. E vou fazer muito mais, eu creio em nome de Jesus. E na medida que um discípulo me procura para fazer um discipulado, é uma voz. E quando ele começa o assunto, aí eu fico, tá, e qual que é o objetivo? Porque aquilo ali tem um objetivo. A pessoa, às vezes, ela vem com um assunto lá por trás da serra, assim, né? Pastora, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Tal. Sim. Aí, por mais que não esteja falando a ela, eu tô falando com o Espírito Santo. Sim, Jesus. O que vai sair daí? Porque essa cartola, ela vai sair alguma coisa. O que vai sair? Jesus vai me dando direção, vai me dando sabedoria. Por quê? Todas as vozes, ela tem um significado. Ela tem um objetivo. Ela quer alcançar algo. Por isso que o Senhor é tão minucioso em falar conosco, né? Pra gente não sentar na roda dos escarnecedores, não parar no caminho dos pecadores, que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, que é o Salmo 1 que fala sobre isso, é o roteirinho básico da vida do crente genuíno. Então, no mundo há muitas vozes. Há muitas vozes. E nenhuma delas é sem significado. Nenhuma. A vizinha que vem na tua casa, ela tem um objetivo. A pessoa que te mandou a mensagem tem um objetivo. O bom dia não chegou só pelo bom dia. O bom dia chegou, ele é um enredo para alguma coisa. Aquele bom dia, aquele boa tarde, aquela paz do Senhor. Ou é só para te dar paz e você receber a paz, ou ela quer começar um assunto com você. E a questão é, o diabo, ele tem os seus objetivos. Você já parou para pensar? Quando Paulo fala para as pessoas, né? Você está falando em línguas? Sim. Você interpreta? Não. Você vai profetizar também? Não. É só em línguas? Então eu falo para você. Comece a falar em línguas para você. Às vezes a gente está no meio da ministração e o Espírito Santo toma a gente em línguas. Quando isso acontece comigo, eu de fato falo, o que foi, Jesus?
qual que é o objetivo do falar em línguas agora? É para me exaltar? É para exaltar a igreja? Tem um significado? Tem uma interpretação? Está acontecendo muito de eu ministrar, e eu estou ministrando, começo a falar em línguas, aí outras pessoas começam a falar em línguas, e eu sei que de repente Deus vai trazer interpretação. Ali vem uma revelação, são os cultos proféticos. Aí vem aquela revelação de Deus, ali Deus toma ali a gente no altar de sacrifício, e ali fala o que Ele vai fazer para o corpo da igreja, para o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu falo, agora eu entendi, Jesus. Porque falar em língua só por falar, eu falo no meu quarto, eu falo no meu secreto, eu falo no Senhor. Ou então, quando Deus está falando conosco, o Espírito de Deus está falando, ali você é tomado em línguas? Sim, está corretíssimo. Mas, e quantas outras vozes? Você consegue interpretar elas? E quantas outras vozes que há no mundo que vêm até você? Você consegue interpretar? Você consegue entender o que o diabo está tentando contra você? Você consegue saber por que as pessoas estão te procurando? Você consegue entender por que você está sendo atraído de alguma forma? Você consegue entender a bandeja? Porque tem muitas vozes no mundo. Às vezes é uma bandeja, o diabo está trazendo uma bandeja. Lembra da voz lá que falou lá com Daniel? Olha, quando Daniel entrou na Babilônia, foi levado cativo juntamente com os outros companheiros. Foi uma voz forte que ele falou com ele. Eu quero os jovens, os príncipes. Foi uma voz. E ele tinha um objetivo, escoltar Daniel. Você sabe por que essas pessoas estão correndo atrás de você? Eles querem te escoltar. Ele quer levar você cativo de alguma forma. Só que ele vem com uma bandeja. Você consegue compreender? Você consegue entender o significado dessas vozes? Alguns dias eu passei por uma situação assim. Recebi um telefonema, aí do telefonema, suspeito todo, né? Oh, meu amor! Falei, ai, Jesus, me cobre, me guarda. Vem com teu sangue, Jesus. Todinho aqui derrama em mim. Então, meu amor, falei, meu Deus, me cobre. Eu não tenho intimidade nenhuma com essa pessoa. De repente a pessoa me chama de meu amor. Sou bem arisca com esse negócio. E aí, e vem pra lá. Eu, sim, isso tem muito significado. E depois vem uma outra situação de bajulação, né? Quem sabe quando a gente está sendo bajulado? Você consegue entender quando há uma bajulação? Você consegue entender quando é o amor e quando é a bajulação? Eu vi uma bajulação. Não estou falando, não foi discípulo nosso, não. Não foi da nossa comunidade. Foi uma pessoa oposta, assim, de outra situação. E tal, aquela honra, aquela exaltação toda ali. E depois ali veio o golpe, né? Então, vai fazer isso e aquilo ali? Eu falei, não posso, de jeito nenhum. Mas mulher, eu preciso de você. Eu falei, mas eu não posso. Porque eu vi que não era de Deus. Tinha um significado. Aquele meu amor tinha um significado. Então você consegue entender a bajulação da pessoa com você? Você consegue entender as honras falsas? Você consegue diagnosticar isso? Você consegue interpretar? Foi disso que Paulo estava falando. Você precisa interpretar. Quais são as vozes que estão falando com você? Qual que é o objetivo dessa voz? O que ela quer contigo? Ela quer te aproximar do reino ou ela quer te tirar do reino? Você precisa estar com seus olhos abertos, bem abertos para o Senhor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração neste dia de hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela sua igreja, em favor do seu povo. Abre os olhos, a mente, Senhor. Dá uma percepção espiritual a cada um. Discernimento, Senhor, sabedoria, graça. Abre a visão, o campo da visão, Senhor, espiritual. Leva essa pessoa, meu Deus, a ouvir a sua voz. Até o discernimento espiritual, sensibilidade espiritual. Vai tomando a direção, vai guardando, vai protegendo, vai livrando. Toma ela nesse dia de hoje, Senhor. Abre, Jesus, a mente dela para entender a tua voz, entender o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, Pai. Vem com a tua graça, com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção. Eu oro abençoando tudo e abençoando todos nessa sexta-feira para a glória do teu santo e precioso nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que você tenha visão espiritual, visão dos céus, para você discernir os espíritos e entender o objetivo das vozes que falam contigo. Deus abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Shalom, queridos.